Então, chegamos na aula 0.1, que é a introdução do movimento da escrita. O que a gente precisa fazer para começar? Como se preparar? Qual será o nosso preparo? E aí o Eduardo, que está aqui do meu lado, vai te dar algumas dicas do que a gente deve fazer, como se preparar para esse projeto de um mês. Então no vídeo anterior a gente explicou o que é o movimento, né, o Molde Brasil, e a gente detalhou um pouco do que a gente vai trazer para vocês. Então no vídeo de hoje são as nossas dicas para quem vai participar e como tirar melhor proveito do curso, né? Então apesar desse ser a segunda aula que a gente está disponibilizando, o segundo vídeo, ele é muito importante porque ele vai servir de base para todo o restante do curso, né? Vamos falar um pouco sobre o que é a jornada, né? O que é a rotina do escritor. Por que começar a ter essa rotina é importante para a sua escrita e como que isso vai influenciar? Sim. Como esse movimento de um mês vai influenciar a sua vida, a sua história? Eu acho que esse é o principal, né? Que a gente resolveu transformar em uma aula específica para te convencer do porquê ter essa rotina. Exatamente. A escrita, ela não é só inspiração, né? Então, ela é mais prática, é uma rotina mais de trabalho, efetivamente, e menos de inspiração. Então, se você tem medo... Por isso que a gente, desculpa te interromper, mas por isso que a gente coloca esse nome como movimento da escrita. E a gente tá dando cursos, aulas, né, pra você, apostila digital e tudo. Mas o importante é mostrar que isso é um movimento, e o movimento é uma ação. Você vai ter que transformar a sua ideia na ação, no movimento. Por isso que a gente deu esse nome. Então, qual que é a primeira etapa? As pessoas acham que você precisa de um estúdio para escrever, você precisa de uma mesa bonita de mogno, você precisa uma estante linda de uma estante linda atrás. como essa nossa aqui, de uma biblioteca, de uma máquina Hamilton ou de uma qualquer outra clássica que você queira. Então, não é bem assim. O que a gente quer trazer aqui para você é que você pode escrever com o que você tiver, onde você estiver. E a gente tem até autores aqui na Lura, né? Que está no segundo livro. O primeiro livro ele escreveu como? Conta pra gente. Ele escreveu no caminho pro trabalho, todo dia. E pegava o celular no ônibus enquanto ficava no trânsito lá esperando chegar no trabalho, pegava e transformava a ideia dele num capítulo do livro. Exato. Então foi a rotina que ele criou, o tempo que deu certo pra ele, que funcionou. E aquele tempinho que ele dedicou transformou num mundo, numa história que vai ser mais do que 5 livros, para você ter uma ideia. A gente tem casos aqui na Lura que isso é possível. E ele escreveu no celular porque ele não tinha outra opção, né? Ele não tinha computador em casa. Tinha computador, ele só tinha o celular. Um celular simples, viu, gente? Não era um iPhone, não. E ele acabou recentemente ele lançou o segundo livro dele. Sim, né? Então já tem 2 livros impressos, publicados, lindos livros. Lindo, ele foi financiamento coletivo. É assim, foi uma jornada de sucesso. Depois a gente até pode marcar aí uma aula extra futuramente com o Márcio, né, que é o autor das Crônicas do Apocalipse, para você saber um pouquinho mais sobre qual foi o case dele, né, de sucesso. Mas quero dizer que, assim, se o exemplo dele é mais uma pessoa que entrou aqui na Lura falando isso pra nós. Então, quer dizer, você pode, só depende de você achar um tempinho da sua agenda. É só isso que a gente pede, né? Exato. Então, o lugar que você vai escrever é onde você puder. Então, se você está no caminho para o trabalho, você escreve dentro do ônibus, na lotação, ou dentro do metrô, ou no horário de almoço. Se você tiver filhos e está em casa, né, cuidando dos filhos, você pode ter um intervalo ali enquanto está esquentando a água por café. A gente pode escrever, como a gente já falou, a gente pode escrever seja à mão, seja no celular, seja no computador. Então você vai usar a ferramenta que você tiver.
Acho legal você testar, sabe? Primeiro dia, pega o celular, vai no Word. Se você não tiver o Word do teu celular, o aplicativo, acha algum outro aplicativo. Aí tem vários, tá? Procure no Google Play, né? Ou em qualquer outro lugar aí pra você achar aplicativos. Vai ter aplicativo para escrita, que vai analisar a quantidade de palavras, o tempo que você escreveu, né? Existe vários, assim, a gente pode dar exemplo de alguns para vocês aí na descrição, mas tem vários aplicativos. Então, é legal testar e ver o que funciona para você. O que funciona para você não pode não funcionar para mim, né? Então, o que é mais prático, o que foi mais prático pro Márcio? Pegar o celular e ir no ônibus e digitar lá, né? No aplicativo, acho que nem sei se era o Word ou se era algum outro app de escrita. Então vai de você testar e ver o que funciona. Se você quiser escrever num caderno, fique à vontade, né? E é legal assim que quando a gente estiver na primeira aula efetivamente do curso dentro da nossa plataforma, quando a gente estiver falando sobre observação, sobre tomar nota das coisas, a gente vai ter que fazer uma anotação de alguma coisa que a gente enxerga ou que a gente ouviu no que a gente tiver na mão. Então, se você tiver uma caderneta, eu prefiro ter alguma coisa para escrever à mão, né? Para anotação. Mas tem pessoas que preferem escrever no celular, ou no tablet, ou o que seja, né? Mas o importante é que a gente tenha sempre um lugar para anotação, para a ideia não se perder, né? A gente aproveitar ela depois. Eu acho legal. E celular tá sempre no nosso bolso, ou na bolsa. É uma ferramenta que você pode usar para estudar, como você deve estar fazendo agora, vendo vídeo, né? Vendo o nosso vídeo. Eu acho que o celular é bem prático por esse motivo. Você não vai perder o que você escreveu se você salvar certinho aí no Drive, ou mesmo escrever no seu e-mail e deixar o e-mail salvo, né? Dia 1 do curso Molde. Escreve lá e deixa lá salvo. Você não vai perder o arquivo, vai ficar tudo certo. Né? Salva automaticamente. E salva automaticamente e pronto. Eu acho que é a forma mais prática e rápida. É isso se aí. você não achar outra forma, né? Ou mesmo já separa uma pasta na área de trabalho do seu computador, coloca os teus textos lá para você não perder. E é isso aí. Se você quiser ditar, você pode, né? Exatamente. Existem aplicativos que você dita a sua ideia e ele vai escrevendo automaticamente. Exato. Então, tem escritores aí, não vou citar nomes. Best-sellers. Mas tem escritores aí que eles escrevem 5.000 palavras por dia. Como? Ditando. Ele edita a história e aí ele tem um aplicativo automático que vai... E depois, é claro, ele só precisa fazer algumas correções, né? Algumas palavras o aplicativo não entende direito. Eu já tentei essa técnica, eu vou confessar. Eu queria ser um best-seller, mas... Eu já tentei a técnica, mas não funciona pra mim. Eu escrevo melhor do que eu falo. Então, quando eu preciso contar uma história e a história é importante, eu preciso primeiro sentar e escrever, depois eu também. Eu coloco pra fora. Mas, então, pra mim não funcionou ditar. Então, se pra você funcionar, ótimo. Eu acho que é mais difícil você ditar o que você escreveu do que escrever. Quando a gente tá escrevendo, surge, gente, a frase vai surgir, a ideia vai surgir. É você sentar e deixar a página em branco ali do Word. Primeiro passo. Esse passo é o passo mais difícil, né? Sim. Por isso que a gente quer colocar essa rotina. Tenha um horário, defina um horário. Você funciona mais de manhã, à tarde ou à noite? Ou no intervalo entre a manhã e a tarde, não sei. O que você prefere? Cada um vai testar. Eu funcionei mais à noite, porque é o horário que eu tenho mais tranquilo pra ler, eu já nem tenho TV no meu quarto. Faz bem, né? Porque senão a gente fica preso na série e maratona outra série e vai perdendo ali meia hora em cada episódio, 50 minutos, 1 hora. O que você fez essa 1 hora, né? Você ficou no entretenimento, mas você pode ser o autor de um entretenimento de alguém. Verdade. Né? Verdade. Ao invés de ler, de assistir outras histórias, escreva a sua própria. Alguém escreveu aquela história que você tá vendo, né? Eu já perguntei para as pessoas, você gosta de ler? A pessoa fala, ai não, odeio ler.
Aí eu falo, não, você gosta de assistir série? Sim, eu maratono várias. Eu falei, então, alguém escreveu aquela história que você tá vendo em vídeo hoje. Então pensa nisso, acho que você pode ser uma das pessoas, quem sabe. Exato. Falando em horário, eu funciono melhor de manhã para fazer as coisas. Então eu acordo, preparo o café, sento para escrever. De manhã. Primeira coisa que eu faço, eu nem tiro o celular do modo avião, já sento e escrevo. É importante tirar as notificações, né? A gente vai falar sobre algumas dicas para tornar a escrita um pouco mais produtiva, né? Pra gente tirar mais proveito do nosso tempo. Mas é isso, né? Então, eu funciono melhor de manhã, a Aline eu funciono mais melhor à noite. E Que eu já fiz todas as minhas obrigações diárias, né? Já tomei banho, tô tranquila. Aí eu pego e falo, agora vai ser a hora de eu pensar na minha história. E eu vou lá e fico até... Tem dia do Nano que eu tinha que completar, que eu não sei se você assistiu o episódio passado, mas a gente comentou que a gente participou no passado do NaNoWriMo, que é o mês da escrita de um romance lá dos Estados Unidos. É um movimento mundial já, e alcança muitas pessoas, né? E o legal é que a plataforma deles mostra o horário que você escreve, né? Eles colocam as métricas lá. Então aí que eu descobri que eu escrevia mais à noite, que eles colocavam lá a foto de uma corujinha. Eu era corujinha, não sei você aqui que você Eu não lembro, eu era algum passarinho de comer minhoquinha lá. Eu escrevia mais à noite e tinha lá todas as métricas né, e gráficos de quantas palavras eu escrevia por dia, tudo a gente colocava lá nessa plataforma. E foi de lá que a gente se inspirou, junto com outros cursos do Eduardo, para trazer um pouco dessa rotina aí para você. Então eu acho que é bem legal a gente falar isso pro pessoal. Então, só para deixar claro, a gente está dando algumas dicas e algumas coisas que funcionam pra gente, mas como é um movimento, é uma coisa livre para as pessoas. Então, se você funciona melhor escrevendo no meio da tarde ou na hora do almoço ou até mesmo de madrugada, isso vai de cada um de vocês. Sim. Tá? A gente está dizendo o que funciona pra gente, algumas instruções. Não tem regras, não tem lei. A única regra é você estar disposto a escrever todo dia. Isso. Não passar um dia sem estar focado nas suas ideias, na sua escrita e colocar isso em prática. A gente quer transformar, a gente quer mostrar, tirar o misticismo da escrita e colocar mais pra realidade ali, pra prática, né? Tipo sonar mesmo. Exato, isso aí. E quanto que a gente precisa escrever todos os dias? Você tá falando todo dia, escrever todo dia, mas então, o quanto que eu preciso escrever? Como você vai medir isso? Como você vai falar, uma frase é o suficiente? Escrever uma frase já tá bom? Então, depende do que você quer escrever, né? Primeiro passo, eu acho que assim, se você quer escrever uma poesia, tem que escrever e terminar em um dia. Né? Não sei se alguém consegue escrever uma poesia pela metade, não sei. Como eu não, fica não a pergunta escrever, aí pros poetas. Poesia, então eu não sei. Nas nossas redes sociais a gente tenta postar um pouquinho ali dos nossos pensamentos, né? Dos posts, dos blogs aqui da Lura. Ele também tem blog. A gente já escreveu contos e a gente coloca na Amazon, espalha por aí. Mas eu acho que essa rotina de escrever todo dia tem que ter um limite de palavras. É importante a gente definir isso e ter uma meta, porque o NaNoWriMo tem a meta, que é 50 mil palavras em um mês, não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente fica doido para terminar essa meta até os últimos dias lá. Se a gente não termina, a gente fica até desanimado, sei lá. Mas é uma motivação pra gente se forçar a escrever. Isso é verdade, porque se a gente não tem meta, a gente pode fazer qualquer coisa. Então quando a gente define, a gente estipula que é o mínimo que a gente precisa fazer, a gente não tem outra alternativa, a gente vai ter que fazer com que a nossa mente trabalhe naquela direção. Então a gente vai precisar começar esse nosso movimento com a ideia de que a gente precisa escrever
pelo menos 500 palavras por dia. Isso, gente. 500 palavras por dia. Você acha que é muito? E não é pouco. Quanto que é um post para um blog, por exemplo? Mais ou menos a média, você sabe de quantas palavras que tem? Eles estipulam que para funcionar bem pro Word, pro Google, desculpa, pelo menos umas 1.200 palavras. Então, meio post, gente, não é muito. Não é muito. Não é difícil. 200 palavras vai sair ali, rapidinho. Sim. Você vai ver. E por que a gente tá com essa marca de 500 palavras? Porque a escrita, ela vai funcionar como um motor para o nosso cérebro que vai funcionar. Eu estou repetindo as coisas aqui. Ela vai funcionar como um alimento para que o cérebro cresça. Então, se a gente trabalha só com uma frase, 2 frases por dia, a gente não está incentivando o cérebro a trabalhar cada dia mais, né? Porque fica muito fácil. 100 palavras, uma frase que seja, um parágrafo, é muito fácil para o cérebro. Então, 500 palavras é o suficiente para o cérebro já começar a entender. Falou, opa, tá vindo coisa mais importante aí. Eu preciso encontrar ideia, eu preciso me virar para fazer esse texto funcionar. Vou ter que preencher no mínimo 500. 500 palavras pelo menos. Então todos os dias escrevendo, se forçando, né, a no mínimo alcançar 500, você já vai ver que vai ser um exercício. Exatamente. Né, pro seu cérebro. Não vai ser, foi mole, sei lá, foi facinho. Tem gente que tem mais prática, que já escreve isso. Isso. Mas aí que tá a ideia, todo dia. 30 dias seguidos, tá, exato, gente? Esse que é o objetivo. Né? Você vai se igualar a uma pessoa que já escreve 1.000 por semana, digamos assim. Exato. E é como eu gosto de fazer a comparação para quem começa a fazer, por exemplo, um curso de inglês ou quem começa a ir para academia. Não adianta você ir uma vez por semana. Não vai resolver nada. Ao menos você queira só fazer amizades, né, gente? Se estiver num movimento aqui só pra fazer amizade com o pessoal, entrar na hashtag lá do Mode On, estou em Mode On, estou escrevendo. Você entra lá, vai ter um monte de gente compartilhando o que tá fazendo, e você vai lá e olha e tal. Se você quiser fazer amizades, legal, escrever uma vez por semana. Tipo isso. Você pode conhecer uma galera bem animada, bem legal. Agora, se você quiser mudar a tua vida de verdade, vai ser um exercício, vai ser igual uma academia mesmo, né? Exatamente. Então, quando a gente estipulou as 500 palavras, a gente caiu numa outra questão, que é quanto tempo essas pessoas vão escrever. No caso do tempo, ele vai variar de acordo com a prática da pessoa. Então, se você está começando agora, pode ser que 500 palavras te leve 30, 40 minutos por dia. Para quem já tem mais prática, 500 palavras é super rápido. Se você está inspirado, né, se surgiu uma ideia, se você sentou... Depende do dia. Tem dia que você está com dor de cabeça, está doente, sei lá, vai ter dia que vai acontecer, né? Um mês pode acontecer de tudo. Sim. Então não vai ser todo dia que você vai estar nas nuvens, cheio de inspiração para escrever. Exato. Não vai. Mas e aí? Então, aí que vai ser o desafio. Exatamente. Então a nossa ideia são 500 palavras, independente do tempo que levar. Então se você tiver muito corrido, muito animado, muito inspirado a escrever em 5 minutos, ótimo. Você já pagou sua cota do dia. Por isso que você começa de manhã, né? Eu prefiro de manhã. Você prefere. E eu prefiro ir dormir satisfeita com o meu texto. Eu prefiro porque, como a escrita é a coisa mais importante que eu estou fazendo no dia, quando eu escrevo, eu me sinto realizado. Falar qualquer coisa que eu fizer no dia agora, eu já comecei ganhando. Interessante. Então, feliz. E eu já usava assim, o que eu pensei durante o dia inteiro. Às vezes o livro ficou na metade ali, aí eu passei o dia inteiro pensando naquela história que parou, naquele pedacinho. E aí eu continuo a partir dali. A história vai começar a aparecer, você vai virar ali só o maestro, né, da história. Isso. E às vezes você planeja uma história, vem alguma coisa na sua cabeça, você começa a escrever, não, mas peraí, acho que fica melhor assim, aí você vai outro caminho, aí lá na frente você vira. E assim, né, você planejou, só que conforme você vai escrevendo, a história vai ganhando outro dinamismo. Outra coisa legal da gente falar é que você não é o professor Pasquale, você não precisa ser, tá, gente?
escreva. Não fique relendo, né? Você deu essa dica pra gente no Nano, porque senão eu ia ficar muito travada, que eu ficava lendo todas as palavras, aí tudo que tava vermelhinho, grifado, eu ia lá, arrumava, erro de digitação. O corretor erro de digitação buzinando na cabeça. vai acontecer, é normal. Sim. Todo escritor vai passar por uma edição, por uma revisão gramatical, ortográfica, por um profissional. Se você não passar por isso, você não vai publicar, você não vai ficar confiante, né? Exato. Mesmo o escritor profissional, ele passa por diversas pessoas, né? Sim, a gente vai dar uma aula só sobre isso. Só sobre isso. Você tem que ser o escritor. Você tem que colocar aquela ideia, aquela história no papel. Exato. Ponto. Então a gente tem 2 papéis aqui para quem escreve. A gente tem o papel do escritor, tá? Do momento que você está criando a sua história, está digitando ou está escrevendo na mão. Você tem o papel do editor. A gente pede para vocês que nesse momento, nesse movimento, você deixe desligado o editor e participe só com o mode on escritor. Então você só vai escrever. Depois a gente vai ter tempo para fazer a revisão, ver se tem algum erro de digitação, de ortografia, de concordância. Isso é depois. Isso. O mais importante é sentar e escrever. Essa é a rotina. Só esse desafio que a gente propõe agora. Exatamente. É abrir a sua cabeça para entrar a rotina da escrita. Escrita criativa, não precisa ter uma ideia. Se você tiver uma ideia, se você é uma pessoa que escreve não ficção, por exemplo, que igual o meu caso, eu quero começar esse mês, já tenho uma ideia de um livro de não ficção que tá parado aqui faz muito tempo, eu vou aproveitar o movimento para escrever. Olha só. Então eu vou ter que pesquisar e não ficção. Em primeira mão para todo mundo, hein? Eu nem sabia também. Né? Eu vou tentar, vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? Isso aí. E quando eu não tiver a fim de pesquisar ou de escrever sobre isso, eu vou fazer as atividades diárias. Então não vai ser todo dia, porque eu já vou ter a minha ideia lá do meu próprio trabalho individual. Eu vou tentar fazer isso, esse que é o meu plano. Aí depende de cada um, né? Então vamos acompanhar ao vivo, hein? Eu vou tentar postar ali nas redes sociais, segue a gente, segue todo mundo, né? Isso legal. Aí, legal. Então a gente separou algumas dicas aqui para quem vai participar do curso, para quem ainda está relutante, né? Então a gente separou algumas dicas para vocês serem mais produtivos. São dicas que a gente usa aqui, né, nos nossos projetos pessoais e que talvez algumas vocês já conheçam, né, outras talvez não. Então, você quer começar? Vamos lá, qual que é a primeira dica para ser uma pessoa produtiva na escrita? Eu começo com meu celular em modo avião. Por que modo avião? Porque eu não vou receber notificação do WhatsApp, eu não vou receber notificação de telefone ou de, sei lá, uma nova série da Netflix, um episódio novo, ou YouTube, uma pessoa que eu acompanho lançou vídeo novo. Distrações. Então, celular no modo avião, deixo guardado, eu só sento, coloco o fone do ouvido no computador, ligo a minha música e começo a escrever. E outra coisa que eu acho legal, avisa o pessoal da sua casa, que mora com você, ou do seu trabalho, ou de onde você escreva, o papagaio, o vizinho, o gato. Avisa todo mundo que esse mês você tá focando em você e na sua escrita, na sua rotina. Exato. Avisa, fala qual que é a intenção, por que isso é importante pra você. Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas te apoiem e para que as pessoas não te atrapalhem também, né? Exato. E, como que você pode dar um sinal para essas pessoas que você está falando sério? Então, se você mora com outras pessoas, você pode, por exemplo, ir para um lugar tranquilo, no seu quarto, aí você fecha a porta, então você já está mostrando para as pessoas que você está realmente falando sério. Então, você não vai ficar o dia inteiro ou a noite inteira trancada numa sala fechada, você vai ficar ali por 15, 20 minutos. Então é importante você reservar um lugar só para você. Se você precisar de música, coloca o fone de ouvido, coloca uma música tranquila. Eu só funciono com música. Com fone, com né? fone, coloca o fone e esqueça. Porque aí você já não escuta o que vem de fora, porque o fone tá ali, né? Exato. Você fica mais focado. Aí a música vai depender da história, né? Tem gente que coloca a história, sei lá, tá escrevendo alguma cena de ação,
coloca uma música mais movimentada, ali, mais agitada. agitada. Se você tá escrevendo sobre meditação, você vai ter que, né, colocar uma coisa mais calma. Então eu acho que música depende da pessoa, depende do seu gosto. O importante é você saber que a música é importante e vai te influenciar na hora da escrita. Tem gente que cria playlist pro livro. Você criou uma Eu playlist. criei. No Nano eu criei uma playlist que foi das músicas que eu selecionei pra fazer parte ali da história mesmo. Sim. Eu já tentei fazer Então isso foi bem e legal. não deu muito certo comigo. Então eu coloco umas musiquinhas, aquelas lo-fi lá, meio... No YouTube tem eletrônica, várias playlists, né? tem um monte legal lá. que tem até de... Tipo assim, por exemplo, você quer escrever durante meia hora. Então pega uma playlist que dure meia hora. Sim. E você sabe quando ela vai acabar, quando vai terminar. Já vira um timer também pra você, né? Exatamente, Que o timer é legal também, né? Uma ideia... O cronômetro, né? Uma ideia importante pra você marcar o tempo que você tá escrevendo. Sim. Porque você vai ver o progresso durante um mês. O começo pode ser mais lento, pode ser mais difícil. No final do mês, você vai ver que 10 minutos você conseguiu fazer o que no começo do mês você fazia em 20, É verdade, sei lá. é verdade. Você vai ficar mais animado, você vai ver. E se você começa a anotar essas coisas, a quantidade de palavras que você está escrevendo, o tempo que você está escrevendo, você começa a enxergar que você está melhorando ao longo dos dias. Então, em questão de semanas, você já começa a perceber como você está escrevendo mais em menos tempo. Então essa questão de marcação, de cronômetro e número de palavras, a gente vai disponibilizar para vocês em uma aula específica, né? Em qual, você lembra? Não, enfim. Não sei, Durante o curso a gente mas- vai disponibilizar planilha para vocês para fazer o cálculo Eu das acho palavras. que a planilha né? do Contação, Excel a gente já pode deixar contagem. junto dessa aula, que aí você já vai se familiarizando, né, com a ideia de preencher lá todo dia. Sim. Eu acho que é legal pra você se preparar já. Salva aí em algum lugar fácil, deixa aí na área de trabalho do seu celular, deixa no Google Drive, que aí ela vai ficar sincronizada com o teu computador. Isso. Então, por exemplo, você vai escrever no computador e vai lá e marca na planilha quantas palavras foi hoje, tantos minutos. Depois você vai escrever um pouquinho no celular. Sei lá, deu um horário de almoço, ficou mais tranquilo, deu 10 minutinhos para escrever. Ou tive uma ideia, resolvi colocar. Escrevi no celular. Anoto lá, dia X, 10 minutinhos, escrevi. E é assim. E aí, a gente vai se virando. E no final do dia você soma, você tem ali a quantidade de palavras que você Sim. precisou, né? Pode bater 20, 30 minutos. Você... Não precisa ser uma sessão, Sim, não precisa ser uma sessão. pode ser 2 ou 3, né? Isso vai depender. De final de semana eu escrevia mais. Ah, sim. Né? No Nano foi assim comigo. De final de semana eu conseguia... Às vezes eu achava que eu tava atrasada durante a semana. Então eu pegava e corria ali no sábado, que era um dia mais tranquilo pra mim. Compensava, né? Compensava. Então isso aí acho que é legal também, vai de você, né? Eu consegui manter uma constância aí ao longo dos 30 dias. Acho que foi nos últimos 4 ou 5 dias que eu tava um pouquinho pra trás, eu precisei escrever um pouquinho mais, eu apertei o passo e teve dias que cheguei a quase 3.000 palavras no dia. Tive que fazer acho que umas 3 sessões, falei, não posso perder isso. Aí quando chega no finalzinho Quando que tá chegou, pro não ponto posso, final... eu tô muito próximo, não posso desistir agora, tô muito próximo. Então isso é que é legal quando a gente tem um desafio e a gente tem outras pessoas envolvidas, é que a gente tem uma marcação e a gente quer chegar lá. Né? Porque as outras pessoas estão chegando, a gente quer chegar junto também, né? Não é uma competição, mas é uma participação em conjunto realmente, né? Eu acho que é muito legal e você vai aprendendo ali. Conforme vai passando os dias, você vai vendo o que serve mais pra tua rotina, qual dica aqui que foi mais importante, qual você usou, qual não. A gente quer saber tudo. Exato. Coloca nos comentários O que funciona, o que não funciona pra você. As nossas dicas são o que funciona pra gente. É isso Então aí. a gente tentou ser um pouco mais abrangente, mas cada pessoa é uma pessoa, né? Então você vai escolher seu tempo, o seu lugar de trabalho, né? A gente está chamando a escrita de trabalho aqui. E aí você adapta a sua realidade, né? É isso aí, gente. Por É hoje é isso. isso. Até a próxima. Até a próxima. Se preparem. Isso. Tchau, Tchau. tchau.